Boa tarde, pessoal de casa. Sejam bem-vindos, então, a mais uma das nossas atividades aqui de exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Na semana passada, o capítulo tinha por título O Cristo Consolador. O que era isso? Qual era a ideia central? Era um convite de Jesus para todos nós que, quando a gente já estivesse mais cansado das coisas do mundo, quando a gente já tivesse mais sobrecarregado, que as coisas do mundo já não nos preenchessem mais, quando a gente já tivesse cansado de ser quem a gente é, de viver com os conflitos que a gente convive, quando tudo isso já não fizesse mais sentido, não preenchesse os nossos vazios, a gente o procurasse. Vinde a mim, dizia ele, que eu vos aliviarei. Então era um convite para quando a gente chegasse nesse ponto de amadurecimento, de reflexão, de entendimento da vida, que a gente seguiria a ele, a gente seguiria o Evangelho, os seus ensinamentos, e isso é que tornaria mais leve o nosso fardo, em função de todos os ensinamentos e todas as orientações que estão ali presentes. O capítulo da semana passada era esse convite. A questão é, nós chegamos nesse ponto? Ou nós ainda somos guiados pelas coisas do mundo, pelo orgulho, pela teimosia, pela insistência nos nossos pontos de vista, dos nossos achismos? É só a gente parar para pensar e ver as nossas atitudes. Como é que a gente reage, como é que a gente age no nosso dia a dia? Quando alguém nos aponta um erro, por exemplo, nos diz alguma coisa que a gente não gostou, mesmo que alguém que a gente gosta, ou que está dentro do nosso relacionamento familiar, afetivo, quando alguém nos fala alguma coisa, como é que a gente reage? A gente para, reflete, pois é, tens razão, realmente, é uma falha minha. Ou a gente se defende? Não, se justifica. Não, mas eu não sou assim, tu entendeu mal, eu fiz isso por causa daquilo. Muitas vezes a gente acusa, mas tu também tem isso e isso de errado, estás falando de mim. Não é assim que a gente funciona? A gente não é reativo? Isso não é orgulho? Ferido? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente exige dos outros? A gente tem rompantes? Dá umas rabanadas, diz que não quer, que isso, que aquilo, nem se sustenta, é frágil, mas faz. Quantos ímpetos de dominação, de manipulação que a gente tem? Se não é isso uma necessidade de impor a nossa vontade de alguma maneira? A gente diz que não, que todos somos iguais, nós não temos sentimento de superioridade, será? Nosso filho não é melhor que o filho dos outros? A gente não sente dessa maneira? A gente não quer o melhor para o nosso? Muitas vezes à custa do sacrifício dos outros, muitas vezes? A gente trata todo mundo igual, será? Será que eu tenho a mesma paciência para ouvir o meu chefe ou as pessoas com que têm alguma certa importância? O que eu escuto quem varre a rua? O servente do prédio onde eu trabalho, onde eu moro? Não tem esses sentimentos, não existem dentro de nós? Nós não somos cheios de preconceito? A própria não aceitação das dificuldades da vida é um sentimento também de orgulho. Porque eu entendo que a vida tenha problemas, que a vida vai trazer desafios, dificuldades, mas para os outros. Para mim, não. Eu sou especial. Para mim não pode vir. Eu não mereço, por acaso eu acho que eu já passei dessa fase, que eu não preciso passar pelas coisas. Quando a gente vive encastelado na nossa vida material, desprezando, consciente ou inconsciente, a existência de alguém, de alguma coisa que rege tudo isso, que mostra a grandeza de tudo isso, quando a gente despreza e vive só preso às nossas vontades, aos nossos interesses,
Isso não é um pouco de soberba da nossa parte? Achar que a vida existe para me atender? Para atender os meus caprichos, as minhas vontades, as minhas coisas? Desprezar a existência da obra divina? Isso acontece no nosso dia a dia, cada vez que a gente entende ou que a gente vê ela se expressar, mas a gente quer que seja do nosso jeito. No fundo, ainda é do meu jeito. Deus sabe tudo, mas é do meu jeito, eu quero que as coisas funcionem assim. E tantas outras situações que nos caracterizam ainda esses sentimentos que a gente tem, de superioridade, de orgulho, de vaidade, de soberba. Por que tudo isso? Por que a gente tem essa necessidade de ser os primeiros, de ser os melhores? No fundo, a gente faz, acontece, diz isso, aquilo, e se enche de vento, mas nós somos super inseguros. No fundo, nós somos um poço de insegurança. Nós não acreditamos no nosso próprio valor. Nós não acreditamos que nós temos algum valor, que nós temos potencialidades. A gente carrega culpas em função dos erros que a gente cometeu no passado, que a gente não lembra, mas eles estão presentes aqui dentro. A gente ainda é encharcado desses sentimentos de punição, de castigo. A gente ainda carrega traumas. Isso tudo faz com que a gente se sinta indigno, inferior, não merecedor. E aí, em vez de enfrentar isso, a gente nega. Por isso que a gente não aceita quando alguém nos fala alguma coisa, porque naquele momento, quando alguém aponta uma fraqueza, um fracasso nosso, é como se estivesse me tirando o meu valor. Mas eu quero ter valor. E o que eu faço? Eu construo, eu crio isso artificialmente. São as aparências. Aí eu me torno educado, legal no meu trabalho, bom papo, uma pessoa sociável, uma pessoa que é aparentemente um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Eu sou cortês, eu sou gentil. E os outros vão ver que eu sou bom. E eles vão acreditar que eu sou, e eu também vou acreditar que eu sou. Mas eu não trabalhei para construir nada disso dentro de mim. É uma casca, uma aparência, uma fachada, não é verdadeiro. Eu não me enfrentei ainda para conseguir construir tudo isso. Mas eu acredito que eu sou. E se eu acredito que eu sou, e os outros também acreditam, porque eles estão me vendo, estão vendo o que eu estou demonstrando ser, aparentar ser, o que acontece? A gente estagna. Eu não cresço. Eu não mudo. Eu não evoluo. Por quê? Claro, por que eu vou mudar? Eu estou bem, está tudo bem, eu sou bom, está tudo certo, eu sou educado, eu sou isso, mas eu não sou, eu aparento ser. Eu vou mudar o quê se eu me justifico? Eu não tenho que mudar porque eu não enxergo essas ausências. E a gente não cresce, não evolui. A gente mata um leão por dia, como se diz, para provar para os outros que a gente tem algum valor e esquece de construir dentro de si, de verdade, esses valores. Por incrível que pareça, a gente vive fazendo isso. E como a gente também não busca entender muito a vida, a gente é muito imediatista, quer o aqui e o agora, quer ser feliz agora, quer realizar as coisas nesse momento. As coisas do mundo ainda nos satisfazem muito, nos trazem realizações. Aonde eu vou buscar recursos para sustentar esse meu orgulho? Aonde eu vou buscar recursos? Aonde eu vou buscar coisas que vão me valorizar nessa minha visão? No mundo. Aí, além de todo esse meu interior ter não preenchido de verdade, eu vou atrás de ter coisas.
Aí vou para vários lugares, aí eu vou me embelezar, eu vou tentar ser bonita, eu vou para academia, eu vou fazer procedimentos estéticos, eu vou estar sempre na moda, eu vou estar com um corpo escultural. Alguém vai dizer para mim que eu sou bonita, que eu tenho valor. Alguém há de reconhecer alguma coisa em mim. Se eu tenho mais capacidade, né, de estudar, de ter inteligência, eu vou me dedicar para ter uma ótima profissão. Eu vou querer uma profissão que me dê respeito. Que as pessoas olhem para mim, bah, ele é promotor, ele é médico, ele é advogado, ele é engenheiro, bah. A gente acha que isso tem algum valor. Eu vou ter dinheiro, eu vou ter títulos, vou me especializar. Se eu tenho alguma capacidade de discutir política, economia, vou me tornar um sociólogo, e aí eu vou achar que eu sei tudo, vou entrar dentro do politicamente correto, e aí eu vou discutir todas as causas, todas as questões econômicas, políticas e sociais do país com a minha visão desse tamanhozinho, porque eu só vejo aqui ou agora, mas eu me acho o máximo. Acho que eu sei tudo, que eu aprendi tudo. E eu vou postar na internet. Se eu passar agora no Enem, no IFE, eu vou postar na internet, porque todo mundo vê que eu sou alguém. Os meus fracassos eu não posto, mas as minhas conquistas eu posto. A sociedade toda faz isso, vive em função disso. Eu quero ser aceito, eu quero ser amado, eu quero ser valorizado, eu também vou fazer isso. E aí a gente não se dá conta que a gente se escraviza fazendo isso. Ao contrário da felicidade que a gente acha que vai alcançar, a gente se escraviza. A gente se torna dependente disso tudo. Cheios de apego, a gente cria mais dificuldade para nós mesmos. Porque qualquer coisa dessas que eu me sustento, se eu perco, eu desabo, porque o meu valor está nisso. Está lá naquela coisa externa lá que eu consegui, que eu conquistei, que eu lutei, que eu acho que é meu. Meu valor está lá, não está em mim. Qualquer coisa que saia fora, eu vou desabar. E a gente vive nesse mundo dessa maneira, assim, a gente vive competindo uns com os outros. Porque, claro, para eu ser alguém, o outro tem que ser menos do que eu, né? Porque senão eu estou no mesmo patamar. Para eu receber o reconhecimento, os elogios, eu tenho que estar acima. Eu tenho que ter as melhores notas, eu tenho que ter um carrão. Alguém vai olhar e vai dizer, bah, cresceu, é alguém. E a gente vive com medo, porque vai chegar alguém com mais dinheiro um dia, alguém que sabe mais, alguém que pegou a minha vaga na minha especialidade, alguém que chegou no meu trabalho e sabe mais do que eu, alguém que tirou melhores notas. Eu vivo infeliz, comigo mesmo. Eu nunca estou satisfeito, nem nunca estou contente, nem consigo me aceitar. Vivo ansioso. Tudo isso porque a gente constrói coisas externas para se apoiar quando deveria estar construindo valores internos definitivos. E o que tudo isso vai gerar? Naturalmente. Desilusão. A vida, o orgulho é tudo um grande engano, é tudo uma grande mentira, na verdade. A vida vai trazer as experiências. E eu vou poder ver na prática se aquilo que eu tenho, ou que eu acho que eu tenho, vai ser suficiente para eu vencer essas dificuldades. Normalmente eu vou me dar conta que tudo aquilo que eu me orgulhava de ser, que não era, que eu me orgulhava de ter, fruto das minhas conquistas materiais, não me servem para nada. Agora, nessa dificuldade que eu estou passando. O que vai ter me adiantado? Todos os anos que eu dediquei ao estudo e me tornei um profissional exemplar. Então agora eu estou diante de um acidente de carro que meu filho está envolvido. O que vai me adiantar toda a beleza
Tudo que eu construí externamente, agora eu estou com câncer. E agora? Será? Será que o meu título? Será que as coisas que eu me apeguei, que têm uma importância relativa, fazem parte da nossa vida, das nossas experiências, mas que a gente dá importância superlativa? A gente se apega como se fosse a razão da nossa vida? Será que isso vai ser suficiente? Será que os meus cargos, as minhas funções, o que os outros pensam de mim, os elogios que eu consegui dos outros, a visão que os outros têm de mim, vão conseguir me gerar aceitação, resignação, para lidar com a ausência de alguém, com a perda de alguém, com algum revés financeiro, com uma traição? Aí a gente vai ver que, na verdade, a gente está destituído, que a gente passou uma vida inteira correndo atrás de coisas, sem se enfrentar, e que, no final das contas, a gente não tem os recursos emocionais, os valores, os sentimentos para lidar, para enfrentar com mais equilíbrio, com mais serenidade as coisas, as dificuldades. Por isso que Jesus falava, por isso que Jesus tomou como exemplo de humildade a criança. Porque a criança não tem nada dessas coisas. A criança é espontânea. Ela não tem medo de errar. Ela não tem problema em estar errada. Ela não tem problema em não saber. Ela sabe que ela não sabe. Ela pergunta. E ela vai atrás de entender. Ela se interessa. A fase infantil, o início da infância ali, que é marcado por todos esses porquês, que a criança, na sua espontaneidade, na sua naturalidade, querendo entender as coisas, a vida, como é que funciona. Por isso que Jesus tomou a criança como esse referencial de humildade. Porque humildade tem a ver com isso. Não com mentira, com coisas que a gente inventa, que a gente cria, com personagens. Mas com olhar para dentro de si e ver, olha, eu não tenho isso, não tenho esse valor, esse sentimento. Mas eu sei que eu preciso dele para vencer essa e essa dificuldade que estão na minha vida. Então eu vou ter que lutar para desenvolver, vou botar o corpo em luta, vou me esforçar e vou desenvolver. Essa flexibilidade de aprender da criança é que tem a ver com a humildade. Se colocar na condição de alguém que está aprendendo, que sabe que não tem, mas não se deprime, nem se acha menos. Essa relação que a gente passa a ter com as coisas, olha, não tem problema errar. Faz parte, nós estamos num planeta de prova e expiação, estamos aprendendo, somos um espírito em processo evolutivo. O problema é eu não enxergar o erro, eu me enganar, eu achar que ele não existe, que eu sou muito bom. O problema é eu não enxergar o erro ou enxergar e me comprazer nele, não fazer nada para mudar. Porque o erro, o defeito, a fraqueza, o fracasso, ele só indica uma carência, a falta de alguma coisa. No momento que eu identifico isso, que eu vejo que eu não tenho, e eu passo a lutar para ter, qual é o problema? Por que isso é uma desvalia? Por que isso é uma humilhação, como muitas vezes a gente pensa? A gente quer ser perfeito, quer ter tudo, quer já saber tudo. Eu vou ler a passagem para vocês que Jesus fala nesse aspecto. Diz assim, está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? O reino dos céus é uma figura que Jesus usava. Na verdade, o povo hebreu acreditava que quando a gente morresse, a gente fosse bom, cumprisse todas a lei, a gente iria para um lugar bom, que era o reino dos céus, era um lugar circunscrito. A igreja, durante muito tempo, e até hoje a gente viveu esse mesmo conceito. A gente acha que o reino dos céus é algo externo, mas não é. Esse reino dos céus, ele representa um estado emocional interno de equilíbrio.
de mais paz, de mais felicidade, de menos conflito, de menos pressão, que é conquistado por nós. E a gente já vive ele agora, na encarnação mesmo. Não precisa morrer para viver. Encarnados e desencarnados vivem esse estado de reino dos céus, esse estado emocional de mais equilíbrio. Então é uma figura aqui. Quem é o maior no reino dos céus? Claro, os discípulos gostavam de Jesus, eles queriam saber quem era o que Jesus mais gostava, quem era o melhor, quem era o maior para eles, como a gente pensa até hoje. Quantas vezes a gente faz isso, que é agradar os pais? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então Jesus pega o menino, coloca dele, se vocês não se assemelharem a essa criança, a essas características de uma criança, que tem flexibilidade de aprender, que se interessa, por isso que a gente renasce. Por isso que tem reencarnação e a gente volta a ser criança. Justamente por causa desse estado de maior flexibilidade para aprender. Esse mais velho não é mais difícil? Claro que é. A criança não tem todas essas dependências do mundo ainda. Ela está mais aberta. A gente consegue moldar muito mais. Então Jesus está dizendo para os discípulos: olha, vocês estão falando em querer ser o maior no reino dos céus? Não é por aí. Não é como vocês estão pensando. Vocês vão ter que vencer as tendências de vocês. Vocês vão ter que crescer, vocês vão ter que se desenvolver, vocês vão ter que se enxergar para poder lutar contra aquilo que ainda falta. A trajetória é longa, o caminho é longo. Vocês estão bem no início. Existe muita coisa para ser aprendida ainda, a ser modificada dentro de si, a ser transformada. Vocês vão ter que aprender a se olhar, a se entender, a matar esses preconceitos, a serem mais genuínos, mais puros, mais espontâneos, como uma criança. Não é juntando coisas, não é se amontoando dinheiro, não são os títulos, não é a origem, não é o sobrenome, não é o sangue, que muitas vezes ainda vale hoje. A gente diz que não, mas no fundo a gente ainda tem aquele orgulho de ser filho de quem se é. Não é isso. Não são os títulos. Isso é da terra. Isso pertence ao mundo. Vai ficar aqui. É relativo. É transitório. É passageiro. Vocês querem entrar no reino dos céus? Vocês querem acesso a esse equilíbrio emocional, que no fundo é o que todo mundo busca? E o que a gente vem aqui, muitas vezes? Não é buscar se entender melhor, entender os seus conflitos, entender o que se passa aqui dentro, tentar viver uma vida de maneira mais equilibrada, sem tantos altos e baixos, tentar se melhorar, tentar compor as coisas de maneira que a gente seja mais feliz, de verdade, não é isso que a gente busca? Um pouco mais de paz, muitas vezes. Mas para isso, não é como vocês vêm fazendo. Como a sociedade fazia, como a sociedade de hoje ainda acha que é. Vocês vão ter que construir novos valores. Para chegar nesse estado de mais equilíbrio, vocês vão ter que desenvolver mais compreensão da vida. Vocês vão ter que se abrandar mais. Vocês vão ter que dulcificar mais o coração. Vocês vão ter que desenvolver mais afetividade, mais preocupação com os outros, renúncia de si mesmo, desapego às coisas do mundo. Vão ter que aprender a ser diferentes. A desenvolver mais compaixão, menos arrogância. Mas para eu desenvolver tudo isso, eu tenho que enxergar que isso faz falta em mim.
Se eu não enxergo que eu não tenho isso, se eu acho que eu tenho, como que eu vou desenvolver? Eu já acho que eu tenho. Eu tenho que enxergar que isso me faz falta, que eu preciso disso, que eu quero isso, como a criança, eu quero, eu me interesso, eu busco, quero entender, eu quero aprender, eu quero me transformar. Eu tenho que ter um mínimo de humildade. Que isso? Não tem nada a ver com formato, não tem nada a ver com falar baixo, com ser muito educado. Não tem nada a ver com ser pobre, porque a gente acha que o humilde é aquele que tem menos recurso financeiro. Nada a ver. Muitas vezes a pessoa não tem recurso financeiro e é cego no orgulho, é revoltado. E a pessoa, às vezes, tem bastante dinheiro e nem não, lida com aquilo com a maior naturalidade. Não precisa. Isso não é humildade. A humildade é esse autorreconhecimento. Da gente para com a gente mesmo. De se olhar enquanto criatura dentro da obra divina que está em constante evolução, em constante crescimento. E se enxergar em essência, de verdade, aquilo que a gente enxerga que a gente já possa ter conquistado, que a gente possa ter superado, que a gente possa ter conseguido vencer dentro de si, não se ensoberbar, não se envaidecer com aquilo que a gente já tem. Porque a gente está muito no início, nós ainda estamos mais perto do primitivismo do que da pureza. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Nós somos os teimosos. Nós vamos se envaidecer com o quê? Então, sem se envaidecer com aquilo que a gente já enxerga que existe dentro de nós, mas principalmente olhando para aquilo que falta a gente construir. Que aquilo que a gente vê que foi feito sirva de motivação para construir o que falta. Para construir os valores que a gente ainda não tem. Normalmente, a gente fica entre os extremos. Ou a gente acha que sabe tudo, que é muito importante, que é bom, que as coisas que têm um valor, mais do que realmente tem. Ou a gente acha que sabe tudo, e aí, porque vem a vida, com as experiências, gera desilusão, gera fracasso. Aí a gente vê que a gente não tem realmente. Ou a gente se acha uma porcaria. A gente acha que não tem nada. Que não tem valor nenhum. E acha que isso é humildade, muitas vezes. Não, olha, eu estou reconhecendo em mim, eu não tenho. Não tenho valor nenhum, não consigo fazer, não consigo isso, não consigo aquilo. Sim, eu não tenho, mas eu tenho que lutar para ter. Na verdade, se eu reconheço que eu não tenho e não faço nada, fico do jeito como eu estou, não é humildade, na verdade, isso é orgulho. Porque o que adianta? Eu reconheço que eu não tenho, mas eu também não quero fazer esforço e mexer nas minhas zonas de interesse para desenvolver os valores que eu preciso. Ou eu acho que o conflito que eu estou vivendo hoje ainda não é suficiente para fazer com que eu mexa. Então eu digo que eu não tenho, realmente, eu olho, eu não tenho esse valor, mas eu também não quero desenvolver. Porque para desenvolver eu vou ter que fazer escolhas, eu vou ter que tomar posição, e muitas vezes eu não quero fazer isso ainda. Então eu fico nesse vitimismo, achando que alguém vai fazer por mim. Eu não tenho, me vitimizo, aí eu acho que vai vir de fora e alguém vai solucionar. Isso não tem nada a ver com humildade, porque humildade tem a ver com crescimento. Eu não tenho hoje, mas eu vou trabalhar dentro de mim para ter amanhã. Em valores. Então, para encerrar, bem-aventurados os pobres de espírito, que é o título do capítulo, fala disso. Pobres em espírito, pobre é carente. É aquele que se reconhece como espírito carente ainda de valores espirituais mais nobres. Felizes aqueles que se reconhecem, que se enxergam e que lutam para desenvolver aquilo que lhes falta. Porque sabem que é isso que vai lhes trazer a plenitude, a felicidade, o equilíbrio. Felizes daqueles que se libertaram da escravidão, do orgulho,
da opinião dos outros, que se libertaram das coisas do mundo, que não dependem mais, que vivem no mundo, fazem as coisas, mas não dependem mais. Aquilo não é um peso, um jugo sobre si. Por isso que eles são felizes, por isso que eles são bem-aventurados. Porque se colocam na condição de alguém que quer crescer, que quer aprender. E se motivam e se lutam para isso. Não dependem mais tanto dos outros, dependem da sua própria consciência. Muitas vezes vão ser incompreendidos, muitas vezes os outros não vão entender. Mas o que importa é a consciência reta, aquilo ali está importando mais. Quando a gente enxerga que nós somos pequenos, que a vida é grande, mas que nós temos importância dentro da vida, muda tudo, porque nós temos importância dentro da vida. O inseto tem. Quem dirá nós, que somos mais evoluídos? Senão Deus não nos renovaria as oportunidades todos os dias. Vida após vida. Erro após erro. Ele não desiste nunca e não vai desistir, porque nós somos fadados à plenitude, à perfeição. Nós temos essa importância dentro da obra divina. Que isso sirva de motivação para quando a gente olhe para os nossos defeitos, para os nossos erros, a gente enxergue eles. Bom, eles existem, eles estão aqui, fazem parte do meu passado, da minha trajetória, são quem eu sou até hoje, mas eu vou modificá-los. Eu quero me integrar cada vez mais com a vida. Então que na tarde de hoje vocês possam se enxergar mais honestamente, mais verdadeiramente. O que vocês estão buscando? O que vocês querem? Para que a gente implemente as mudanças que são necessárias para o nosso equilíbrio. Não é para agradar ninguém, é para o nosso equilíbrio. Imaginem quão bom é poder enfrentar as dificuldades com alegria, com confiança na vida, com confiança em Deus, sem depressão, sem se sentir incapaz. Então que a gente pense nisso tudo. Semana que vem tem continuidade, as bem-aventuranças são os que têm puro coração. Vocês possam todos estar presentes, acompanhando aí o desenvolvimento das atividades, levando para a vida de vocês. Até uma próxima, uma boa tarde.